amados, sou o pastor Enoque Nascimento, bem-vindo ao canal Nunca Ouvi Isso, a página que só anuncia o Evangelho, a nova e eterna aliança. Eu peço aos amados que venham compartilhar, que venham seguir, curtir, para que o Evangelho fique sendo conhecido por muitas pessoas. O Evangelho sem a lei, sem a mistura da lei, somente a nova e eterna aliança, porque ali está o Evangelho. Hoje estaremos meditando em Colossenses capítulo 2, versículo 14 ao 17. Esses textos falam coisas tremendas. O verso 14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida. Opa! Aqui está dizendo que foi cancelado. Cristo cancelou, tendo cancelado o escrito de dívida. Era uma dívida que o homem não conseguia pagar. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Não era a favor, era contra. Por que contra? O apóstolo Paulo ensinou isso em vários textos em suas cartas, principalmente em Romanos, em Coríntios. Em Romanos ele fala, olha, o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele diz que ele não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Ele diz que antes ele vivia, mas vindo um mandamento, ele morreu, porque não conseguia guardar. E o apóstolo Paulo também ensina, aonde há lei, há ira. Onde há lei, há transgressão. Por isso que tem que ser sem lei. E ele também ensina em 1 Coríntios capítulo 15, 56, que a lei é a força do pecado. Aonde não há lei, também não há transgressão. Por isso que era contra nós. Era contra, não era a favor. Por isso que Cristo cancelou, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança e que nos era prejudicial. Olha só, prejudicava. Porque todo mundo ficava em dívida, ninguém conseguia guardar tudo. Tiago fala isso. Tiago fala, se você quer guardar toda a lei e tropeçar em um ponto, é culpado de tudo. O apóstolo Paulo fala também em Gálatas capítulo 3, versículo 10, todos, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por que estão debaixo de maldição? Porque maldito todo aquele que não guardar todas as coisas que está escrito no livro da lei. Então era vendido, por isso que estava em dívida. Todo ser humano estava endividado, ele cancelou essa dívida. E o texto continua. Removeu inteiramente. Verso 14 ele diz assim, removeu inteiramente. Ele não removeu a metade não, amados. Ele removeu as cerimônias, é negócio de arca de aliança, é candelabro. Você não vê a igreja primitiva fazendo isso. Tem pessoa até tocando com chifre de carneiro na igreja. Abre os olhos. Isso é fermento na massa de Cristo. Ele removeu inteiramente, ele removeu o que estava nas tábuas de pedra, porque 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 diz que ministério de morte gravado com letras em pedras, era transitório. Chegou Jesus, pagou a dívida, removeu inteiramente, removeu também o livro da lei, a antiga aliança. Agora temos a nova. Por isso que 2 Coríntios 3, 6 diz que Deus nos habilita a ser ministro de uma nova aliança. Mas você quer ministrar um antigo. Você quer ministrar um antigo, histórias do antigo, enquanto que Deus habilita um homem a ser ministro de uma nova. Onde está a nova aliança? Pare para pensar, mano. Quem é que habilita a pessoa a ministrar a antiga? Se Deus habilita a ministrar a nova. E na antiga tem a lei. Os profetas agiam de conformidade com a lei. Ai deles. Então ele removeu inteiramente, removeu o que estava nas tábuas de pedra, que é ministério de morte. Ele removeu o livro da lei, porque a pessoa ficava debaixo de maldição, porque não conseguia guardar tudo. Cristo vem e resgata o homem da maldição. Por isso que em Colossenses diz isso, que ele removeu inteiramente. Fazendo o quê? Encravando-a na cruz. Oh glória! Naquele momento, quando ele foi pregado, ele diz, está consumado, tetelestai. Tetelestai, está pago a dívida. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Amados, não foi à toa que colocaram essa palavra tetelestai, porque na época dos apóstolos, os mercadores que as pessoas vinham comprar com eles parcelavam a dívida. E aquela pessoa que estava endividada, se não conseguisse pagar a dívida, era vendido como escravo.
Então aquelas pessoas que às vezes estavam em dívida, eles vinham, pagavam, parcelava, e na última parcela eles recebiam um recibo do mercador. Tetelestai, está quitado, está pago a dívida. Amados, foi pago. Não se coloque em algo que ninguém pôde guardar. Jesus veio, cumpriu a lei em vida. E na cruz ele mata. Ele encravou na cruz. Tetelestai. Não precisa você se submeter debaixo da lei, porque senão você se encontra em dívida. E quando você se encontra em dívida, sabe quem toma posse da tua alma? As potestades e os principados. Porque logo em seguida, no versículo 15 diz, e despojando, olha que coisa tremenda. Quando ele cancela a dívida, quando ele paga a dívida na cruz, e despojando principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo. Satanás não queria que Jesus morresse. Satanás usou até a boca de Pedro. Quando Pedro falou, mestre, que isso não aconteça contigo, Jesus, para trás de mim, Satanás. Satanás não queria que Jesus morresse para pagar a dívida. E essa era a dívida, ele ia cancelar. E o texto diz, despojando principados e potestade. O que significa despojo? Despojo é quando se toma algo com violência. Um rei, quando ia guerrear com outra nação e conquistava aquela nação, ele tomava os despojos, os tesouros do outro rei derrotado, ele tomava com violência, humilhando o rei derrotado. Cristo na cruz expôs publicamente todos os principados e potestades, eles ficaram envergonhados. Glória ao Cordeiro! Glória ao Cordeiro! Ele colocou todos em desprezo, porque Cristo foi lá e tomou as almas que estavam na mão dessas potestades, porque as almas não conseguiam guardar a lei, não conseguiam cumprir a lei que era contra nós, e Jesus vai lá e tira. Aí o homem quer colocar as pessoas nessa dívida. Despojando principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Foi um triunfo. Foi um triunfo quando ele diz, tetelestai, está consumado, glória ao Cordeiro, glória, glória a Jesus. Aí ele continua, no verso 16, ninguém. Olha, amado, ninguém, esse ninguém inclui eu e você que está ouvindo. Eu e você, ninguém, pois vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova e sábados. Sábados, no plural. Não está no singular. Sábados. O que isso significa? Está englobando todos os sábados que existia. Ninguém vos julgue. Sabe por quê? Porque no 17 diz. Ele pagou, ele cancelou o escrito de dívida. Quando o apóstolo Paulo fala que é ministério de morte, gravado com letras em pedra, está lá o sábado também. Está lá o sábado. Cristo cancelou, porque ninguém vos julgue. Mas tem muitas pessoas que julgam. Quer ensinar que tem que guardar isso, que tem que andar com o livro da lei. Aí o texto diz, verso 17, para terminar. Deixa bem claro que ninguém vos julgue por causa de dia de festa, lua nova, sábados. Por quê? Tudo isso tem sido sombra dos bens vindouros, sombra. Era uma sombra, sábado, descanso. Hoje nós temos descanso em Cristo. A minha alma tem descanso porque eu não estou mais em dívida. Ninguém conseguiu guardar. Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Por isso que fala, tudo isso tem sido sombra dos bens vindouros. Porém, o corpo é de Cristo, o corpo, a igreja, a qual ele é a cabeça. Nós somos de Cristo, somos regidos por ele, pela nova aliança, somos de Cristo, o corpo é de Cristo, seguimos a nova aliança, não o livro da lei, não aquilo que estava em tábuas de pedra, não os ensinamentos que a lei traz, que é morte e condenação, porque os profetas pregavam baseado no decálogo, na lei. E aí dele se ele não fizesse isso, porque ela estava em vigência. Hoje não, nós temos a nova e eterna aliança. Hoje eu sou nova criatura, posso amar. Glória a Jesus. Sou justificado por Cristo. O corpo é de Cristo, eu pertenço a Cristo. Eu sigo o que ele ensinou, a nova e eterna aliança. Glória a Cristo Jesus. Fique na graça e na paz. E até o próximo vídeo em nome de Jesus.